Olá, eu sou a Cris e estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Eu encontrei essa semana uma pessoa e uma amiga e ela disse assim: Cris, você falou que você deu aula em 3 centros, mas na verdade você deu em mais. Falei, nossa, é verdade, eu não comentei, então eu vou comentar. Eu também dei aula no Centro Espírita Maria de Nazaré, dei aula no Centro Espírita Joana d'Arc e dei aula no Centro Espírita Francisco e Clara de Assis. Pessoal, o meu propósito aqui com essas aulas é dar um curso sobre o Espiritismo. É que uma outra pessoa também conversou comigo durante essa semana e eu expliquei, olha, eu não estou dando palestras, eu não estou assim fazendo comentários de como nós temos que nos portar em determinadas situações. Não estou aqui falando sobre perdão, sobre nada dessas coisas. Por enquanto, não. Porque o meu propósito é realmente dar um curso sobre Espiritismo. O mesmo curso que se dá nos centros espíritas. Então, eu comecei agora com esse surgimento do Espiritismo. Vai ter mais essa aula e mais uma, e eu encerro esse assunto. Mas eu continuarei dando curso, aula. Então, as pessoas que estão procurando palestras têm que ter um pouquinho de paciência. Mais para frente, sim, eu vou falar, mas agora é curso mesmo. As pessoas que assistirem todas as aulas, elas vão estar aptas a trabalhar em qualquer centro espírita do Brasil, porque eu vou dar mesmo um curso completo. Só vai faltar a parte prática, porque a parte prática não tem jeito, né? Não tem como cada um em sua casa, de forma online, fazer uma reunião mediúnica para poder dar a parte prática. Isso não tem jeito mesmo, isso tem que ser feito num centro espírita. Mas a parte teórica, sim, eu vou fazer o curso completo, como já havia dito, e completo mesmo, né? É que é assim também, vocês podem pensar assim, puxa, mas para falar do surgimento do Espiritismo, tá levando tantas aulas, é que veja bem, no centro espírita a gente dá aula de 1 hora, aqui são 20 minutos, então o que eu dou em uma aula no centro espírita, preciso de 3 aqui, por isso que tá mais extenso. Mas, vamos lá, continuando então a nossa aula. Semana passada eu falei que os próprios espíritos disseram a Rivaio que eram eles que respondiam as perguntas. Sabendo disso, o Rivaio começou a mandar várias perguntas de diversos temas, perguntas das mais variadas. Os espíritos iam respondendo, ele chegava em casa, organizava tudo, separava por assunto e fazia alguns comentários, porque ele estava começando a pensar em elaborar um livro. Mas um dia ele estava no seu escritório, isso em começo de 1856, né? Aquelas perguntas ficaram durante todo o ano de 55, e aí no começo de 1856 ele estava no seu escritório, trabalhando com aquelas perguntas, com aquelas respostas, e ele escutou um barulho muito forte nas paredes, no teto, e ele parou o que estava fazendo para ver de onde vinha esse barulho, mas a hora que ele parou, o barulho parava também. Aí ele voltava no seu trabalho, o barulho começava. Ele parava, o barulho parava. E, puxa vida, tentava descobrir de onde vinha esse barulho, não conseguia descobrir. Aí a sua esposa, Meli, veio até o escritório, também escutou o barulho, não conseguiu também saber o motivo do barulho. Aí ele encerrou, falou, por hoje chega, né? E no dia seguinte ele foi na reunião lá do senhor Baldan e ele narrou o que tinha acontecido. E ele disse assim, será que eu posso perguntar para o espírito o que aconteceu lá em casa com aqueles barulhos? O médium disse que sim, que ele podia tentar. Então aqui vai o diálogo, né, que Rivaio fez com os espíritos. Ele disse assim, ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer
Poderias dizer qual é a causa daquelas pancadas que eu vi com tanta persistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Com que objetivo ele foi bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Muitas vezes os espíritos fazem isso, né? Eles chamam a atenção para poder tentar uma comunicação. Poderias dizer-me quem é ele e o que ele queria de mim? Podes perguntar a ele mesmo, pois que está aqui. Então, Rivaio estava falando com o espírito falou que quem produziu aquelas pancadas era um espírito familiar, mas que estava ali presente, que Rivaio poderia falar com ele diretamente. Então, a médium desincorporou aquele espírito, veio o outro familiar a Kardec, a Rivaio, para poder responder as questões. Aí Rivaio então fala assim: meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Poderias dizer-me quem és? Para ti, chamar-te-ei a verdade. Todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Rivaio: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a me dizer? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. De fato, né? Kardec ia trabalhar, vinha o barulho. Kardec parava de trabalhar, barulho cessava, lembram, né? Então, na verdade, esse espírito de nome Verdade, eu já falei para vocês, esse espírito é Jesus, né? Ele quis tirar a atenção de Rivaio daquele estudo, daquele trabalho, porque não estava bom. Aí ele pergunta: a tua desaprovação se referia ao capítulo que eu escrevi ou ao conjunto do trabalho? Ele responde: ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres esta noite, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Olha só, relê da 3ª 30ª linha e depararás com um grave erro. Aí ele pergunta: o nome verdade que adotaste é uma alusão à verdade que procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Ou seja, Rivaio tinha a proteção e o auxílio de Jesus. Que foi Jesus também que conversou, lembra, com Napoleão Bonaparte naquela reunião que tiveram na espiritualidade. Bom, Rivaio continuou os seus estudos, continuou participando das sessões, até um dia que ele encontrou o Sr. Rustam. Lembra que eu falei que em 1850 Rivaio tinha desistido de dar aulas porque aí o professor ia ficar subordinado ao sacerdote e ele não aceitou? E aí ele foi trabalhar no teatro como guarda-livros? E que nesse teatro ele encontrou uma pessoa chamada Sr. Rustam e que foi amigo dele? Ficaram amigos? Então, em começo de 56, ele encontra com o Sr. Rustam e, por incrível que pareça, a filha do Sr. Rustam, senhorita Jafé, era médium. E aí, então, Rivaio começa a participar também em sessões na casa dele. Veja bem, Kardec não se utilizava apenas de um médium. Kardec se utilizava de vários médiums, inclusive recebia muitas vezes correspondência de médiums que estava no exterior. E lhe mandava por correspondência alguma questão para ele analisar. E a senhorita Jafé disse a ele que ele seria um missionário chefe de uma doutrina. E ele não acreditou. Imagina, eu ser um missionário chefe de uma doutrina? Mas de jeito nenhum, né? Só que aí outros médios começaram a falar também, médios que não se conheciam, começaram a falar que ele ia ser sim o missionário chefe de uma doutrina. E aí, como muitos médios começaram a falar sobre isso, um dia ele estava com uma médium chamada Alice,
e ele quis perguntar a respeito desse assunto. E a conversa está aqui. Ele disse assim, e quem era o Espírito? Novamente, a verdade, Jesus. Bom Espírito, mas Rivaio não sabia que era Jesus, tá? Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Olha a preocupação de Rivaio. A preocupação do verdadeiro humilde. Será que estão dizendo isso para provar o meu amor próprio? Para provar a minha vaidade? Para eu me perder? Olha, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande. E não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Olha a humildade de novo, não se achando o melhor dos homens. Como eu? Por que eu, se tem tantos outros muito melhores do que eu? Resposta. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Gente, sempre assim, em tudo que a gente vai fazer. A gente pode triunfar, a gente pode falir, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo das escolhas que fazemos e dependendo de quanta vaidade ou humildade colocamos naquilo. Neste último caso, quer dizer, se falir, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Gente, ninguém no planeta é insubstituível. Se uma pessoa é chamada para realizar uma tarefa e não cumpre com essa tarefa, vai aparecer outro para fazer. Sempre. Ainda mais com questões espirituais. A doutrina não ia ser prejudicada caso o Rivaio falhasse. Já teria outro que o iria substituir. Mas graças a Deus, Rivaio não faliu. Continuando. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Olha o conselho que Jesus dá a Rivaio. Não fale da tua missão. Gente, isso serve para todos nós. Não fiquem falando das coisas que vocês vão fazer, nem dos seus projetos antes de realizá-lo. Não fica falando. Em questão de mediunidade, não fica falando o que você ouve, o que você escuta, quais são as suas capacidades mediúnicas, o que você faz ou deixa de fazer. Não. Fique em silêncio. Se você tiver alguma dúvida, aí sim, procura alguém que você confie para falar. Porque, gente, a inveja é muito grande das pessoas. É difícil falar isso, mas é verdade. E essas questões, assim, principalmente mediúnicas, são questões, assim, da própria pessoa com os espíritos. Ninguém tem que ficar sabendo. Não tem que ficar pavoneando por aí, falando o que faz, o que acontece. Não, guarda com você. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Aí Rivaio pergunta. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Olha, então, o que ele pede? Ele pede assistência, pede amparo.
O Espírito responde: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Gente, para qualquer ação, qualquer tarefa que vamos realizar, temos que fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas que ficam rezando, pedindo a Deus para ir bem na prova. Mas você estudou? Como que você vai bem na prova se você não estudou? Aí a pessoa fala, mas então por que eu tenho que rezar? Você tem que rezar para pedir paz, tranquilidade, para que você na hora possa estar tranquila, para buscar os conhecimentos que você tem, aqueles conhecimentos que você estudou, para colocar de uma forma correta no papel as suas respostas, os seus argumentos que você vai ter que colocar, para que nenhuma força contrária, nenhuma vibração contrária possa chegar até você, que você esteja protegido disso, para poder realizar uma boa prova, para poder colocar naquela prova tudo aquilo que você sabe. Porque muitas vezes com o nervoso, as pessoas esquecem metade, né? Tanto que já fizeram pesquisa. Toda vez que você vai prestar um concurso, pelo menos uma, duas questões você erra de bobeira. Depois você vai confirmar, você fala, oh meu Deus, você vai fazer a conferência, como é que eu errei isso, né? Porque não existe milagre, né? Por que vou pedir para passar numa prova sem estudar? E também, sabe, gente, não é assim, as pessoas elas confundem muito esse negócio de oração. Nós vamos ter uma aula para falar sobre oração, sobre prece, que a coisa é bem diferente, né? Oração é importantíssima, mas tem uma outra forma de se enxergar a oração. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. É outra verdade, é outro ensinamento. Ninguém é constrangido a fazer aquilo que não quer. O Espírito diz a você, ó, se tem essa tarefa, vai fazer tal coisa. Se você não quiser, você não faz. Deus deu o livre-arbítrio, até mesmo para não acreditar nele. Deus te criou e te deu ainda o livre-arbítrio para não acreditar que ele existe. Portanto, não somos constrangidos a absolutamente nada. Tem pessoas que dizem assim, você vai entrar lá naquele centro espírita para trabalhar, você não vai poder nunca mais sair de lá. Não é verdade. Você sai a hora que você quiser, a hora que você desejar. A pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro, quer dizer, o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas capacidades, quer dizer, será que eu estou apto a fazer essa tarefa? Será que eu vou falir porque eu não tenho capacidade? E o Espírito responde não. Mas a missão dos reformadores é preencher de escolhas e perigos. Previno-te que a sua é rude. Nossa, gente, para o Espírito dizer que a tarefa vai ser rude, põe rudeza nisso. Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Já imaginou? 1800. E vai falando que os espíritos existem, que se comunicam com a gente. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a sua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Calúnia, traição, é algo que fere. E ainda vinda de amigos, de pessoas que ele achava que gostavam dele. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Porque a tarefa de Rivaio não era fácil. Gente, é muito difícil fazer pergunta.
É muito difícil organizar as respostas. É muito difícil organizar um livro. Terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Olha só, a vida dele seria abreviada, não iria viver tanto por quanto do esforço que iria fazer, do cansaço, do dispêndio de energia que ele teria. Ou seja, o espírito não está enganando ele, né? Vai ser algo bem difícil, bem doloroso. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Quer dizer, a maior parte recua, né? Desiste, porque o caminho é um pouquinho difícil. Agora imagine o de Rivaio, né? Para tais missões não basta a inteligência. Faça mister primeiramente para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas do modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Olha o que Jesus está falando para ele. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Tem que ter humildade, tem que ter discernimento, tem que ter disposição. Isto é uma missão das mais difíceis que só mesmo poderia ser dada a um espírito tão superior como era Rivaio. Quem quiser saber, vai lá na aula de número 4, vocês vão saber quem foi Rivaio. Bom, após o diálogo com o espírito, Rivaio elevou a Deus uma prece belíssima, né? Revelando humildade e total submissão aos desígnios divinos. Ele diz assim: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Está reconhecendo a fraqueza dele. A tarefa é grande, eu sou pequeno. A minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam, as forças físicas. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Olha, ele não está pedindo para que ajude ali na tarefa das respostas. Ele não está pedindo, faça as perguntas por mim, veja as respostas. Não, ele está pedindo, me dê força, me dê assistência, me ajude, no sentido da parte moral, que eu fique firme, né? Na parte física, que eu tenha resistência para ir até o fim com esse trabalho. Ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, aí, Rivaio continua o seu trabalho, realmente teve muitas dificuldades, muitas. Eu não vou entrar em detalhes, senão a aula fica muito comprida e também não há necessidade disso. E aí, depois de 10 anos que Rivaio teve essa conversa, ele escreve a seguinte carta. Escreva essa nota 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. Gente, isso aconteceu até com Jesus. Quando Jesus foi lá no julgamento de Jesus, a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o.
sendo que a maior parte daquelas pessoas tinham sido curadas por Jesus. E estava lá, crucifica-o, crucifica-o. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas, urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. A ingratidão. No Evangelho está narrado que Jesus curou 10 leprosos numa ocasião. Apenas um voltou para agradecer. A ingratidão. Espíritos inferiores não têm gratidão. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Gente, quem trabalha no espiritismo, quem é espírita, não ganha nem um centavo. A gente costuma dizer, espírita paga para trabalhar. Se algum espírita receber algum valor, ele está em erro. Ele está cometendo um sério e grave erro. Porque espírita faz tudo de graça. Quando vai se montar um centro espírita, aluga-se uma casa, por exemplo, para fazer de centro espírita. Quem paga o aluguel? Divide-se entre os trabalhadores. Água, luz. Não se aceita dinheiro de quem vai lá pedindo socorro, pedindo ajuda. E muito menos dinheiro para ser embolsado, né, pessoal, para a nossa vida pessoal. É um grave erro, é crime aos olhos de Deus. Espírita nenhum recebe dinheiro. Quando recebe, repassa para a própria doutrina, como Chico Xavier fazia, né? Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Então, tudo que o Espírito disse aconteceu de fato. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Olha, outro ensinamento também. Quando alguém vai fazer uma tarefa, sempre pode acontecer duas coisas. Ou receber elogios, ou receber críticas, ou as duas coisas. E a pessoa que está realizando a tarefa, ela não deve parar nem por conta de elogios, nem por conta de críticas. Há muitas pessoas que param uma tarefa por conta das críticas. Tem que ter muita firmeza, muita fortaleza espiritual para saber o objetivo daquilo que você está fazendo. É correto? Você está fazendo um objetivo útil para as pessoas? Então não importa as críticas. Continue firme no seu objetivo. E também não pare muito para ficar recebendo os elogios, porque a vaidade pode também te distanciar da tua caminhada. Então, tenha assim, consciência daquilo. Aquela tarefa, foca 100% na tua tarefa e não se iluda com o que você escuta de um lado ou de outro. Segue em frente, apenas você e Deus. Mas também, a par dessas vicissitudes que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Gente, isso, né? A felicidade do dever cumprido, a felicidade, assim, é imensa. Não dá para comparar com nada. Quando termina um trabalho, nossa, valeu a pena todo o sacrifício. Porque a felicidade é imensa. É como a mãe que dá à luz um filho, né? A minha mãe dizia, olha, a dor que você sente não é nada perto da felicidade quando você vê o seu filho. Você esquece tudo o que você passou e só sente aquela alegria, aquela felicidade. Assim é também com as tarefas espirituais. Você, quando termina, assim, você consegue pelo menos terminar uma etapa, a felicidade é enorme. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebida a parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Esse resultado não anunciou
o espírito de verdade. Quer dizer, o espírito de verdade só falou das coisas ruins, né? Daquela alegria, daquelas compensações que ele ia ter, não foi falado. Que sem dúvida intencionalmente apenas me mostrara as dificuldades do caminho, qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto bem refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Preste atenção agora no que ele vai dizer. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. É um ensinamento para todos nós. Quando durante a nossa caminhada estivermos assim recebendo muitas críticas, estivermos em períodos muito difíceis, elevemos o nosso pensamento acima da humanidade. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, ganhar forças para poder continuar com as tarefas que temos que desempenhar. Vamos nos colocar sempre acima daqueles que nos criticam, para que a tarefa não fique prejudicada. E lembrando, né, o que Chico Xavier dizia, que na verdade Emmanuel disse a ele, tudo passa. Então, quando estivermos em momentos difíceis, vamos lembrar, tudo passa, tudo passa. E assim angariamos força para continuarmos com o nosso propósito. Chico Xavier dizia que a maior tristeza, a maior angústia de um espírito quando desencarnava, que chega ao mundo espiritual, é perceber o tempo perdido. Nossa, quanto tempo eu tive lá na Terra, no meu corpo físico, e não fiz nada. É uma angústia das piores, segundo Chico Xavier. Então aproveitemos o tempo. Todo mundo tem alguma coisa a fazer. Todo mundo. Todo mundo tem uma tarefa que pode realizar. É só querer. Então, até a próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, encerro esse assunto. A aula já está até preparada, o assunto vai se encerrar e aí depois começaremos um novo assunto. Fiquem com Deus, na paz de Jesus. Uma semana abençoada para todos nós.